Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito Podcast, o podcast do curso de Direito da Uniderp. Eu sou Rafael Sampaio, professor aqui na Uniderp. Hoje, o meu co-host Everton Bellinati não pôde estar presente, mas nós substituímos a altura com o professor aqui, meu irmão, Caio Sampaio, Caio Moreno. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de participar dessa mesa aqui, para a gente poder trocar ideia de vários assuntos legais. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Rafael. Hoje eu estou aqui no lugar do Everton, né, Everton Bellinati, nosso querido melão. Queria dizer que esse lugar é dele, né, e hoje eu vim aqui, talvez tentar contribuir de alguma forma e fico feliz pelo convite. Obrigado. Pô, cara, e a gente tá aqui hoje muito por algumas pessoas proporcionarem isso pra gente, cara. Quem que tá ajudando a gente a fazer esse podcast hoje? Então, essa ideia do podcast começou, né, em 2023 e fico feliz por ter contribuído aí na ideia. Hoje são quase 50 episódios, né, trazendo aí muito conteúdo jurídico para os acadêmicos da Uniderp, para os acadêmicos de uma maneira geral, advogados, servidores públicos. Eu acho que a ideia do podcast sempre foi essa, de trazer realmente conteúdo jurídico de qualidade. Já tive a oportunidade de participar enquanto coordenador do curso, né, no ano passado. E queria fazer os agradecimentos aí, primeiramente, ao pessoal da comunicação, né? Ao Márcio, que está aqui sempre conosco, trabalhando na parte técnica, ao Bruno, que faz a edição, a Angélica, que é a nossa coordenadora do curso de comunicação, e também a professora Daniele Miron, que é a nossa pró-reitora, o professor Cristiano Cupertino, nosso reitor, que contribuiu muito também com a ideia, né? Abriu as portas para nós. E hoje eu agradeço também a professora Karina Campos, que é a nossa coordenadora do curso de Direito, né? Que contribui aí para o projeto do podcast, do No Mérito Podcast, continuar trazendo pessoas importantes para contribuir aqui com o nosso curso, e fico feliz de poder participar nessa data. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que é muito importante a nível nacional, é muito importante para a nossa região. Nós estamos aqui com a Procuradora Federal, doutora Regina Flávia. Gostaria de agradecer imensamente a presença da senhora aqui, disponibilizou o seu tempo, que é corrido, para estar aqui, para bater esse papo com a gente, passar algumas informações para os nossos alunos. Seja muito bem-vinda e muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. É muito importante, né, num estado aí com a terceira maior população indígena do país, trazer informações, né, sobre a questão indígena. E eu acho que um dos motivos até da gente estar aqui, que a gente até conversou em sala de aula, em sala de professor, é que a questão indígena, ela talvez não seja tão propagada, ela fica às vezes meio de lado, meio esquecida. A senhora sente isso também no dia a dia, já que a senhora lida direto com isso? Então, a questão indígena, ela aparece muito quando os indígenas fazem algum movimento de retomada, né, do seu território. E aí, nesse momento, a gente tem aí a mídia toda, né, em cima dessa situação dos indígenas. Aí dá foco, né? E dá o foco. Mas, assim, no geral, é uma minoria, né, que o Estado, depois da Constituição Federal, tem tentado, assim, minorar, né, os danos que os indígenas têm sofrido desde a colonização. Certo. E para a gente conhecer um pouquinho mais da senhora, hoje a senhora é procuradora federal, trabalha diretamente com a FUNAI, é isso? Exatamente. E como que a senhora chegou até a FUNAI? Como que a senhora chegou nesse cargo? Os nossos alunos, eles também têm essa curiosidade aí pelos nossos convidados. Pois é. Então, eu sou filha da escola pública, né? Tive todo o meu ensino de primeiro e segundo grau, né, na época, na escola pública. E passei no vestibular para Direito numa instituição privada, né? Me formei e daí iniciei uma trajetória de concursos, né? De estudo para concurso. A senhora não é natural do Mato Grosso do Sul? Não sou, eu sou mineira, vim para cá com 10 anos de idade. Mas assim, de fato, sou mais sul-mato-grossense, né? E aí, prestei meu primeiro concurso para servidora do Fórum, né? E depois de lá, passei num concurso para procurador da Sanesul. E aí, eu decidi, como eu não estava conseguindo passar num concurso mais difícil, eu resolvi pedir demissão e focar só no estudo. E aí aconteceu de eu passar nesse concurso da AGU em 2006, né, para procurador federal, né, que a AGU é dividida
em 3 carreiras, né, de procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e advogados da União. E na condição de procuradora federal, eu defendo as autarquias e fundações públicas federais, né? Os advogados da União defendem a União e os procuradores da Fazenda Nacional cuidam da parte tributária. Então, essa foi, assim, basicamente, né, a minha trajetória profissional, né? Voltada mais para concurso, né? Na época, a gente... me formei em 98, né? Então, a gente ia para São Paulo. Muita gente ia para São Paulo fazer cursinhos jurídicos, né? E eu tive a sorte de... Na época, o Flávio Gomes começou com essa questão de cursos telepresenciais, né? O LFG, né? Exatamente, o LFG. E aí, fiz o LFG e consegui passar no concurso da AGU. Que legal, já é um exemplo de concurseiro aí, né? Os alunos, eles gostam desses esclarecimentos, né, acerca do concurso, porque muitos querem, né, essa estabilidade, que o concurso traz, etc. Doutora, o que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: quais são as principais atribuições, né, do cargo que a senhora ocupa, né, jurídicas, digamos assim, né? A senhora está muito ligada a questões processuais, né? Quais são os principais temas tratados pelo órgão que a senhora faz parte? A gente defende as autarquias e fundações públicas federais, tipo INSS, IBAMA, FUNAI. E aí, quando a gente passa no concurso, a gente é lotado em alguma dessas instituições. Então, assim, a nossa função é a defesa jurídica, né, desses órgãos, e a gente também faz alguma atuação consultiva, né? Não só a gente atua perante o judiciário, a gente atua também prestando consultoria ao gestor, né? De como ele pode fazer uma licitação, de como que ele pode conduzir algumas questões administrativas, né? Então, na FUNAI, atualmente, eu tenho 2 atribuições. Eu tenho também uma atribuição consultiva ao gestor, mas eu também faço a defesa da comunidade indígena. E ainda, em juízo, né? E ainda existem os procuradores federais que defendem especificamente a FUNAI. Porque, assim, a FUNAI, houve um período em que o índio era tutelado pela FUNAI, né? Com a Constituição Federal, foi extinta a questão da tutela. Então, assim, FUNAI e comunidade indígena não se confundem mais, né? São pessoas distintas, né? Então, e a defesa da FUNAI, ela é feita pela Procuradoria-Geral Federal. E a defesa dos indígenas também pode ser feita por procurador federal, né, da AGU, mas eles também podem constituir advogados privados ou pela Defensoria Pública, né? Eles têm essa autonomia. Eles têm essa autonomia e eles não são mais tutelados. Hoje em dia, o Código, a Constituição Federal inaugura uma nova ordem em relação às questões indígenas, rompendo com o regime tutelar anterior. Aí, o indígena passou a ter capacidade postulatória, né? No artigo 232 da Constituição Federal, fala que ele pode estar em juízo. E se ele tem capacidade postulatória, né, ele tem capacidade civil. E na sequência, a gente teve, inclusive, no Código Civil, né, de 16, ele era colocado como relativamente incapaz. No Código de 2002, Código Civil de 2002 também, mas depois foi retirado isso, essa questão do indígena ser colocado como relativamente incapaz. E a capacidade dele é regulada pela Convenção 169 da OIT, né? Mas, assim, ele tem capacidade civil e capacidade postulatória. Então, assim, não há mais uma confusão. Indígena e FUNAI não são as mesmas pessoas, não é a mesma coisa. Entendi. E como que está hoje a questão fundiária relacionada aos indígenas? Porque a gente tem bastante discussões sobre isso. Qual que é o panorama real hoje dessas questões? Então, hoje a gente tem uma situação, assim, inusitada, de que o artigo 231 da Constituição Federal, ele define, né, a questão das terras tradicionalmente ocupadas
o que são as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Para melhor esclarecer isso daí, houve inicialmente um julgamento que ficou conhecido como o caso Raposa Serra do Sol. E nesse caso do Raposa Serra do Sol, foi estabelecido que seria terra tradicional indígena, né, a que eles ocupassem na data da promulgação da Constituição de 1988. E, além disso, foi estabelecida, né, pelo ministro Menezes Direito, 12 condicionantes, né, que regulamentariam, vamos dizer assim, que seriam o estatuto jurídico dessas terras tradicionalmente ocupadas. Esse caso, ele foi agora superado, né, pelo tema 1031, porque o julgamento do caso Raposa Serra do Sol não conseguiu uma pacificação desse conflito, né? E aí, agora, com o tema 1031, o Supremo disse que não existe um marco temporal em 5/10/88. E estabeleceu a questão da indenização dos proprietários rurais que estejam sobre a área indígena de boa fé, né? Eles têm direito a uma indenização. Esse julgamento enfatiza que posse civil e posse indígena são coisas diferentes. Ele reafirma a necessidade de laudo antropológico para você demarcar uma área. Então, ele traz assim, pontos importantes, superando a questão do marco temporal que foi estabelecida no caso Raposa Serra do Sol. Só que, assim que o Supremo julgou esse recurso extraordinário, né, e fixou o tema 1031, o Congresso Nacional editou a Lei 14.701, em 2023. E a Lei 14.701 traz novamente o marco temporal da ocupação. Ela confronta com o último julgamento. Conflita com o último julgamento do Supremo. Então, assim, hoje a gente tem uma situação de insegurança jurídica com o Supremo dizendo que não existe um marco temporal em 5/10/88, e a Lei 14.701 dizendo que existe um marco temporal em 5/10/88. Então, assim, o RE, né, que discute a interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, que discute essa questão do marco temporal, ele ainda não foi concluído seu julgamento. Ele está pendente de julgamento de embargos, né, vários embargos de declaração, né? Embargos em cima de embargos. Vários embargos. E aí, e de várias pessoas, né? Então, o Supremo não concluiu ainda o julgamento desse recurso extraordinário sobre a questão da terra indígena tradicional. E, por sua vez, a Lei 14.701 foi atacada por várias ações diretas de inconstitucionalidade, por uma ação de constitucionalidade e uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E então, assim, tanto a lei, ela está, assim, está sendo discutida a sua constitucionalidade ainda, né? E aí, uma questão que ficou bastante conhecida na mídia, né? Que foi a instauração de uma comissão, né, no Supremo para se fazer sugestões de uma solução conciliatória, nesse caso, dessa lei, e também, talvez, assim, aprimorar, né, o seu texto, né? E aí nós temos hoje, então, uma situação de insegurança jurídica e de pendência de uma solução pelo Supremo dessa questão. Uma solução talvez definitiva, né, para encerrar, porque até para as comunidades indígenas eu acho que fere um pouco da cultura deles, de ter aquela raiz naquela terra, e eles ficam sem saber, né, como proceder daqui para frente, o que vai ser, né? É uma situação bastante sofrida para os indígenas, né, porque eles estão esperando a demarcação dos seus territórios, é uma população vulnerável, normalmente despejada das suas
terras, né, mediante força policial, e ali você tem idosos, crianças, então acaba às vezes acontecendo mortes, Nós né? tivemos casos há pouco tempo aqui, inclusive no Mato Grosso do Sul, de confrontos, né, relacionados a isso, né? Isso ainda, tipo, semana passada, em Guirarocá, tá sempre tendo, já teve mais, né? Acho que ali na região de Dourados, que teve Sim, região de Dourados, é uma área em ebulição ainda, né? A região aqui das terras indígenas coordenadas pela FUNAI de Campo Grande está numa situação um pouco mais calma, né? Porque a gente já tem aqui muitas áreas declaradas já, né, com portaria declaratória, né? Só que no sul do estado ainda está pendente a demarcação, né? Porque a demarcação ela é feita pela FUNAI. Eu queria até que a senhora explicasse esse processo de demarcação de terra. Parece que é um pouco complexo, né? Ele é complexo, mas assim, o mais complexo é que assim que a FUNAI inicia esse procedimento, há uma judicialização por parte dos proprietários pedindo a anulação, a paralisação desse procedimento administrativo. Então, assim, a FUNAI institui um grupo técnico, né? A demarcação é regulada pelo decreto 1775 de 96. A FUNAI institui um grupo técnico para estudo de uma área que os indígenas estão reivindicando como terra tradicional. E desse estudo, né, com estudo ambiental, histórico, cartográfico, presidido por um antropólogo, desse estudo você tem um relatório circunstanciado de identificação e delimitação. Esse relatório final, né, desse grupo, ele é aprovado ou não, né, pela FUNAI. A partir disso, abre um período para os proprietários, para os interessados contestarem esse relatório, né? E se tudo, se não for, não tiver nenhuma invalidade, nenhuma anomalia nesse procedimento, nesse estudo, ele vai para o Ministério da Justiça editar uma portaria declaratória, né? Dizendo que aquela área é uma área tradicional indígena. Depois disso, vão seguir atos aí de demarcação física, levantamento de benfeitorias, e depois segue para o presidente da República fazer a homologação dessa área, que seria através de um decreto, né? E aí, assim, a gente teria a finalização desse ITER, né? Do procedimento demarcatório. Só que ele acaba sendo demorado, né, por conta das judicializações por conta dessa insegurança jurídica do que seria essa questão da terra indígena tradicional, né, que consta na Constituição. E aí, assim, enquanto isso, os indígenas ficam ali vulneráveis, sem os seus territórios, na beira de estrada, com situações precárias, né, de saúde. Quanto tempo, em média, demora um processo desse? Só para a gente ter uma ideia. Olha, às vezes 20 anos, Nossa. 10 anos, é imprevisível, passa assim. de geração para geração ali. Sim. E você vê que até hoje, assim, a gente ainda não tem o Estado brasileiro ainda não definiu, né, com clareza essa questão da terra indígena tradicional, né? Então, por isso mesmo também que, diante dessa insegurança, eles são a parte mais fraca, né? E eles acabam sofrendo as maiores consequências. E como que está a questão do indígena com a integração dele dentro das cidades? Porque também, além da parte do produtor rural, dessas terras que estão mais, talvez, em regiões que não são habitadas, mas a gente tem, por exemplo, aqui em Campo Grande, tem uma aldeia urbana. Como que é essa integração? Eu já vi algumas questões que falam do direito à convivência das crianças e adolescentes. Como que está essa situação hoje? Então, a questão da integração é assim, a Constituição, né, ela rompeu com essa questão de que o indígena teria que se integrar na sociedade nacional, né, e
ele passaria, assim, ele estaria, né, segundo Augusto Comte, num estágio primitivo de evolução, e acreditava-se que ele deixaria de ser indígena e aderiria ao modo de vida reinante, né, preponderante naquela sociedade. Então, antes da Constituição, você tem a Lei 6.001, né, que é conhecida como Estatuto do Índio. Ela traz, sim, essa questão de classificar o índio como integrado, isolado e semi-integrado. Atualmente, isso não é mais aplicável, né, porque a Constituição estabeleceu que o indígena tem direito de ser indígena, né? Ele tem direito a um modo de vida diferenciado, e isso não significa que ele seja menos, né, do que as outras pessoas, que ele teria que as outras pessoas seriam mais evoluídas, né? As outras pessoas da sociedade, as outras pessoas não indígenas. Então, assim, hoje em dia a gente não usa mais esses termos, e assim, a gente tem... então, a gente tem que fazer uma interpretação da Lei 6.001, que ela ainda consta esses termos, conforme a Constituição, né? Que garante esse direito do indígena ser o direito à alteridade, o direito dele ser diferente, ter costumes próprios, organização própria. E realmente, assim, a gente tem os indígenas que moram no campo, né? No meio rural, e a gente tem também os indígenas urbanos, que, em virtude dessas dificuldades, né, da demarcação territorial das terras tradicionais, eles às vezes acabam migrando para cidades, né, e formando aldeias urbanas. E ali a gente tem uma aldeia muito conhecida aqui em Campo Grande, que é a aldeia Marcel de Souza, mas a gente tem Água Bonita, a gente tem outras aldeias aqui em formação, e é um conglomerado de pessoas, né, que ali eles praticam ali os seus costumes, né, suas tradições. Doutora, como a senhora própria disse, né, a comunidade indígena é considerada vulnerável, né, e para isso merece uma legislação própria, assim como os idosos têm a legislação própria, criança, adolescente, mulher no ambiente doméstico familiar. E o que a nossa legislação ela traz de tratamento, né, específico para os indígenas? O que a gente pode mostrar para os nossos alunos? Olha, esses direitos são específicos dos indígenas em virtude dessa vulnerabilidade que eles têm aqui na nossa sociedade. Então, a Constituição já traz uma série de artigos, né, especificamente voltados aos indígenas, né, em relação à educação, em relação à questão da terra, né, que seria o artigo 231, que é uma coisa mais comentada, educação, religião. Então, a Constituição já traz umas previsões especificamente para os indígenas. Aí, fora isso, a gente tem a 6.001, né, a Lei 6.001, que é conhecida como Estatuto do Índio, voltada especificamente regulando a situação do indígena. A gente tem aí a 14.701, né, que não está invalidada, então ela tem aplicação, regulando essa questão territorial. A gente tem também resoluções do CNJ, que conferem, por exemplo, a resolução 287, ela é uma resolução de 2019 voltada mais para a questão criminal, né? Então, ela estabelece um tratamento diferenciado no âmbito criminal aos indígenas condenados em execução penal, né? E na fase ainda de inquérito. Como os indígenas têm direito à autodeterminação, então ele não precisa da FUNAI, a autodeclaração, aliás, ele não precisa da FUNAI para dizer que ele é indígena, né? Ele mesmo tem o poder de se declarar como indígena e receber, a partir daí, um tratamento diferenciado, como, por exemplo, a designação de intérpretes, né? Na língua falada por eles. A gente tem também a questão de uso do laudo antropológico, porque, assim, o juiz, às vezes, faz uma qualificação do indígena a partir dos seus próprios conceitos, né? Do conceito etnocêntrico. Então, assim, o mais apropriado é que ele designe profissional, né, da área de antropologia para fazer um laudo e aí, a partir desse laudo, você pode medir, né, a questão da culpabilidade do indígena em relação a aos delitos, né? Não é porque ele usa calça jeans
ou tem título eleitoral, que ele deixa de ser indígena, né? Uhum. Ele continua sendo indígena, isso é um direito de qualquer cidadão, inclusive, especialmente do indígena. Então, isso sempre foi muito usado, né? De, às vezes, o magistrado falar que o indígena não é indígena porque ele está usando calça jeans, ele tem documentos, né? Então, assim, o CNJ, vendo essas questões, então, ele editou essa resolução 287 no âmbito voltada ao âmbito criminal, né? E aí isso garante ao indígena essa questão dessa identificação a partir de um laudo antropológico. Você tem também a resolução 454, que ela é um pouco mais ampla, porque daí ela garante o acesso do indígena, visa facilitar o acesso do indígena ao judiciário, né? Independente não é voltada para a questão criminal, ela é voltada, ela é ampla, né? Até porque o direito do consumidor, o direito de família também se aplica, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma previsão em relação às crianças indígenas, né? É uma outra legislação também que tem um artigo específico, né? Porque a questão da miserabilidade ou vulnerabilidade não impede que a mãe fique com o filho, né? Então, ela tem toda aí ela exige, né, estudos, né, para que você avalie aí a questão da presença, da permanência do menor junto com a família indígena, né? E há uma preferência, né, que se de repente esse menor tiver que sair daquela família, que ele seja colocado ali no seio da própria comunidade indígena. Então, assim, existem várias legislações específicas, né? Não é só a atribuição da FUNAI cuidar do indígena, é uma atribuição do Estado, do município, da União, né? De todas as esferas governamentais. E aí, assim, além da resolução 454, né, de 2022, né, existe também a resolução 510 do CNJ, e que ela é voltada não só para o indígena, mas ela é voltada para essas questões de regulamentar a questão do despejo, porque o que sempre aconteceu? O proprietário rural propõe a ação de reintegração de posse, né? Tramita lá todo o processo, às vezes liminarmente é deferida essa reintegração, ou ao final, na sentença, é deferida a reintegração. Os indígenas normalmente, em virtude dessa mora estatal na demarcação, eles não aceitam sair de um território que eles acreditam que é deles, e aí ele é despejado à força, mediante força policial. E é nisso que acontece, às vezes, mortes, né? Não só de indígenas, como... Os conflitos em Os si. conflitos aqui no estado são gerados exatamente nesse momento. E aí, para evitar esse despejo, essa forma, né, até às vezes desumana de despejo, o CNJ editou essa resolução 510 estabelecendo um procedimento, né? Porque assim, você vai tirar aquela comunidade dali, mas e aí? Vai pôr ela na rua, mas ela tem que, né? É digno, né? Que se o Estado providencie um outro local para essa população. Então, você tem, por essa resolução, você regulamenta essa questão de despejo, estabelecendo visitas técnicas do magistrado à comunidade indígena. Você tem ali, tem que fazer um plano de despejo, né? O município tem que participar desse plano de despejo. Então, assim, foi uma regra importantíssima, né? Para garantir aí o que a Constituição Federal diz em relação à dignidade das pessoas indígenas, né? E que vem sendo bem desenvolvida, e essas causas normalmente tramitam na Justiça Federal, né? Essas ações de reintegração de posse. E além da questão, obviamente, né, humanitária, e fugindo um pouco, talvez, do jurídico, aí uma percepção da senhora que já convive, né, com essa temática
há muito tempo. Qual que é a importância assim, social da gente preservar a cultura indígena? Porque a gente até conversou um pouquinho antes de estar gravando, Caio. Você pega os povos asiáticos lá, você pega o Japão, por exemplo, tem a questão do samurai, que era também povos originários daquela região e tudo mais, e que eles são vistos como heróis, né? Guerreiros e tudo mais. Você tem o indígena americano, ele passou por alguns problemas também dentro dos Estados Unidos, mas você vê que tem uma preservação da cultura deles, tem um orgulho, né? E às vezes no Brasil a gente não vê isso, porque os nossos indígenas eles eram guerreiros também, eles eram povos fortes e tal. Então, qual que é a importância de preservar essa cultura do indígena? E até uma opinião mais pessoal da senhora, fugindo um pouco do jurídico da coisa. Então, o indígena, né, ele estava aqui no território quando o colonizador chegou, ele teve um papel importante, ousado, né, como uma força de trabalho, como escravo até, né, antigamente. E, por exemplo, os indígenas Caduel, eles atuaram na Guerra do Paraguai, né, ajudando o Brasil, né, na conquista, manutenção do seu território. Então, assim, o indígena, ele é importante, ele é diversamente, ele tem a sua cultura diferenciada, e para o país ele é tão importante quanto qualquer outra cultura diferenciada. E o que acontece, assim, que há uma questão do preconceito, né, porque aqui, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, porque entende-se que é como se o indígena é que estivesse tirando a terra do proprietário rural, mas na verdade existiu um processo de titulação indevida no passado, que da terra que era indígena, né, e eles foram aldeados e sofreram esse esbulho territorial, e assim, como existiu uma construção, né, desse filósofo francês, Auguste Comte, de que o indígena estaria num estado evolutivo primário, então eu acredito que a partir daí existe aí esse preconceito até hoje, né, de que o indígena estaria assim atrapalhando, ou que existe um preconceito, sim, né, sobre os indígenas, sobre a causa indígena. E assim como existe também em outras áreas, né, que a gente precisa paulatinamente superar isso daí, através, seja de legislação, de conscientização, né? Interessante. Cara, que aula, hein, bicho? A gente aprende coisas, a senhora tá de parabéns com a enciclopédia, né? Sabe das leis, dos artigos, que maravilha. É uma matéria bem específica, né? Então, assim, as pessoas veem os indígenas, mas não têm, assim, acesso a toda essa questão mais específica de proteção da causa indígena, né? E às vezes a gente comenta aqui que o podcast, esse bate-papo, essa meia hora aqui, ele não vai esgotar alguma temática, muitas vezes. Mas o que ele traz de informação e o que ele traz de curiosidade para quem está assistindo, para os nossos alunos, é gigantesco. Então, assim, a senhora hoje passou uma visão que eu particularmente não tinha. Acredito que boa parte das pessoas que estão nos assistindo também não tenham esse conhecimento, tanto técnico quanto social, e a gente só tem a agradecer essa vinda da senhora aqui na Uniderp. A Uniderp está de portas abertas para a senhora, para a FUNAI, o que vocês precisarem, a gente fazer divulgação, o que for, a gente está de portas abertas, e muito obrigado mesmo pela presença da senhora. Eu que agradeço, né, a oportunidade de levar essa informação especializada, né, e eu desejo aí que isso contribua na formação dos alunos. Também estou à disposição, né, se quiserem mais informações, é só buscar por mim lá na FUNAI, que eu estou aberta aí a contribuir com os alunos. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. Um abraço para os nossos alunos e até a próxima aí, viu?